Mas o que eu acho importante no cenário de metastático, de pacientes hormônio positivos, é para vocês entenderem que mesmo que a paciente recidive, que seja metastático, ela tem uma sobrevida geralmente muito maior, claro, do que os triplo negativos e os HER2 positivos. E a gente está cada dia mais avançando nesse aspecto e tem muita coisa nova nessa área. Então, são pacientes que às vezes são oligometastáticas e que têm bons tratamentos e que a gente vai conseguir estender a sobrevida até mais de 10 anos, né? Então, peraí que não tá passando esse negócio. Ah, foi. Bom, como eu conversei com vocês na última aula, a endocrinoterapia, ela começou há muitos anos atrás, que foi com o Dr. Bitson, acho que vocês lembram, que ele fez a ovarectomia nessas mulheres que eram metastáticas e viram que tirar os ovários realmente tinha efeito em câncer de mama metastático, tinha resposta. Então, depois que ele descreveu esse caso, isso foi, a gente nem sabia dos estrogênios e progesterona. Em 1960, só na década de 60, a gente começou a tratar câncer de mama hormonal positivo com estrógenos e andrógenos. Estrógenos e andrógenos é um tratamento super rudimentar, é um tratamento muito antigo. Era usado, principalmente no SUS, as pessoas ainda usam, mas é uma coisa que é exceção, a gente quase não vai mais ver esse tratamento. Em 1970, que a gente teve o tamoxifeno, que eu falei que ele foi usado como pílula do dia seguinte, até hoje ele não é usado para contracepção, as mulheres podem engravidar com isso. E em 1990 que surgiu os inibidores da aromatase, que a gente conversou na outra aula, que a gente usa muito na adjuvância, né? Em 2002, a gente tem a aprovação do fulvestranto. E só em 2012 que a gente começou a estudar os mecanismos de resistência a todas essas endocrinoterapias e começaram a surgir novos alvos. E esses novos alvos são principalmente os inibidores da ciclina, que a gente agora já usa, e em 2015 que foi aprovado o primeiro inibidor da ciclina, que foi o palbociclib. Então é uma coisa muito nova, tá tudo avançando muito rápido de 2015 para cá. Então a gente tem uma heterogeneidade dessa doença. A gente tem pacientes que têm doença indolente, assintomática, luminal A, aquela paciente que tem só lesão óssea, e essas pacientes têm uma sobrevida mais longa. E tem aqueles tumores luminais que eles são mais agressivos, uma doença mais sintomática, que tem envolvimento visceral, geralmente é perfil luminal B, e a sobrevida é mais curta. Então, como que eu vou tratar essas pacientes? Como que eu vou escolher o tratamento para essas pacientes? Então, quando a paciente é metastática, a gente vai fazer a primeira linha, como que a gente escolhe entre fazer terapia endócrina e quimioterapia? A gente sabe, principalmente por essa revisão sistemática da Cochrane, que não existe, não tem diferença em sobrevida global, ou seja, fazer uma ou outra, isso não vai aumentar a sobrevida da paciente. A gente tem ganho com quimioterapias de taxa de resposta às custas de uma maior toxicidade. Então, quando que eu vou preferir a quimioterapia? A gente vai usar em crise visceral. Essas pacientes luminais, é muito difícil chegar em crise visceral. Isso é uma cena muito rara. É claro que no SUS geralmente acontece porque elas demoram muito para chegar no serviço. Mas são pacientes que geralmente não chegam em crise visceral. Crise visceral quer dizer uma disfunção orgânica severa que você vai ver clinicamente por exames laboratoriais, ou você vê aquela paciente que está progredindo muito rápido, você vai ver a evolução dela. Os exames laboratoriais vão mostrar, geralmente, aumento de transaminases, uma disfunção hepática severa, dispneia, falta de ar, paciente que acaba sendo internado. Talvez você fazer quimioterapia para tentar resgatar aquela paciente seja o melhor cenário. Então, sempre tentar iniciar o tratamento com terapia endócrina e não com quimioterapia. A ideia é que a paciente geralmente faça pelo menos até umas 3 linhas de terapia endócrina até a gente partir para a quimioterapia. Terapia endócrina, como eu falei para vocês na última aula, a gente usa essas medicações, os inibidores da aromatase,
o SERMs, que é o tamoxifeno, principalmente, e o SERDES, que é o fulvestranto, que a gente não tinha conversado antes, porque ele é usado nesse cenário metastático, que é o antagonista do receptor de estrogênio. Bom, mas para essa aula a gente precisa saber o que é a resistência endócrina e qual que é o conceito dela para a gente poder entender os estudos. As pacientes acabam desenvolvendo resistência tanto no cenário adjuvante como no cenário metastático. Existem muitas vias de resistência endócrina e a oncologia ela é assim, a gente tem uma medicação e a célula tumoral vai achar um jeito de escapar do seu bloqueio, de alguma maneira. O principal nessas pacientes, e que tem sido muito estudado, é a mutação do ESR1, que é o gene que codifica o receptor de estrogênio. E a gente sabe que ele está presente em 5% das pacientes que recidivam e até 30%, 40% das pacientes que já usaram o inibidor da aromatase. Então, resistência primária é aquela paciente que recidivou nos 2 primeiros anos de hormonioterapia adjuvante. Então, ela está ali fazendo a hormonioterapia e já recidiva nos 2 primeiros anos. Ou que tem progressão nos primeiros 6 meses da primeira linha hormonal dela no cenário metastático. E a resistência secundária, ou aquela resistência adquirida, é a paciente que recidiva em mais de 2 anos de hormonioterapia adjuvante ou que progride mais de 6 meses da primeira linha hormonal. Bom, então, no cenário pós-menopausa, pré-inibidores de ciclinas, a gente tem alguns estudos que eles compararam o inibidor da aromatase com o tamoxifeno, e o inibidor da aromatase sempre é melhor do que o tamoxifeno, principalmente na pós-menopausa. E alguns estudos que associaram o inibidor da aromatase com o fulvestranto, que é o antagonista do receptor de estrogênio. Eu vou só citar os principais. Esse estudo é importante porque ele foi até publicado, a atualização dele no ano passado, é o SOG 0226, que ele associou nas pacientes hormônios sensíveis anastrozol com fulvestranto versus anastrozol. A maioria das pacientes eram metastáticas de novo, e ele teve ganho de sobrevida livre de progressão e sobrevida global, com uma diferença de 42 versus 50 meses de mediana de sobrevida global, ou seja, bastante tempo. Então, a gente fica mais tranquilo, que a gente sabe que a combinação de anastrozol com fulvestranto é eficaz. Então, nas pacientes que a gente não tem o inibidor de ciclina, que são terapias mais caras e não é disponível para todo mundo, quem sabe você associar essas duas medicações vai trazer uma taxa de resposta bem boa para essa paciente. Então, a gente fica tranquilo de oferecer essas duas medicações como primeira linha. O Falcon Trial, ele também foi bem importante, porque ele testou qual que é o melhor para começar, é o fulvestranto ou é o anastrozol? E ele já usava a dose de 500, que depois eu vou mostrar o estudo por que a gente usa 500 de fulvestranto. Fulvestranto é aquela injeção intramuscular que a gente faz, a manutenção dela é uma vez por mês, é fácil de fazer. E o anastrozol, que a gente já conhece lá da adjuvância. E ele mostrou ganho de sobrevida livre de progressão com fulvestranto, com hazard de 0,7, e foi melhor ainda nas pacientes que não tinham doença visceral, com um hazard de 0,5. Então, foi bem diferente o fulvestranto da anastrozol. Então, pelo Falcon, a gente tendia a fazer fulvestranto ao invés do anastrozol. Em segunda linha, naquelas pacientes endócrino resistentes, não tem uma resposta tão interessante assim entre o anastrozol e o fulvestranto. E o estudo importante é o SOFIA. A gente sabe que o fulvestranto, ele parece que tem uma certa capacidade de vencer a resistência hormonal. Então, por isso que aquelas pacientes que já fizeram o inibidor de aromatase, a gente tenta sempre entrar com o fulvestranto. Então, eles compararam a combinação de fulvestranto e anastrozol, que a gente viu lá no SOG, que foi atualizada no passado, que teve ganho, fulvestranto sozinho, e exmestano, que ele também tem uma capacidade de vencer a resistência endócrina. Mas notem que a dose do fulvestranto foi de 250 aqui, porque a gente ainda não tinha um estudo que falava que 500 é melhor. E não teve diferença entre os 3 braços, não tem diferença de sobrevida livre de progressão e nem de sobrevida global. Então,
pelo Sofia, que foi super esperado, em segunda linha, tanto faz a linha hormonal. O Confirme, que é o estudo que a gente começou a fazer o fulvestranto, 500 por mês. Por quê? O fulvestranto é uma molécula que ela é super difícil de absorção, de bioabsorção, principalmente oral e endovenosa. Então, ele não pode ser feito nessas formas. A melhor forma é intramuscular, só que ele é dose dependente. Então, quanto maior a dose, maior é o efeito. Eles até agora estão fazendo testes com fulvestranto em maior dose ainda para vencer a resistência hormonal do ESR1. E aí, a partir de 2010, que saiu esse estudo, que é o Confirme, que com ganho de sobrevida global, às custas da mesma toxicidade, a gente usa sempre fulvestranto 500 miligramas. E ele é o principal que a gente usa para vencer a resistência endócrina, principalmente no SUS. Bom, então, como eu falei para vocês, a resistência hormonal, ela vem de várias vias de sinalização. Hoje a gente vai falar da via do PI3K-AKT-mTOR, que é uma via importante de resistência endócrina, e da via das ciclinas, que está super na moda e que a gente está usando cada vez mais. O Bolero é um estudo que pegou essas pacientes que tinham progredido, eram refratárias a inibidor da aromatase não esteroidal, que é o letrozol e o anastrozol, e randomizou para fazer everolimus, que é o inibidor da mTOR, dessa via de sinalização, com exmestano versus placebo e exmestano. E o que ele mostrou, as pacientes tinham doença visceral em 50% dos casos e doença hepática em 30% dos casos. Então, eram pacientes com resistência hormonal e que tinham uma doença visceral importante. Teve ganho de sobrevida livre de progressão, sem ganho de sobrevida global, e com uma taxa de resposta de 50%. A gente usa bastante esse esquema, ou usava até os inibidores da ciclina. Nessas pacientes de resistência endócrina, a gente usa, uma das linhas, com certeza, é o exmestano e o everolimus. Então, a vida após os inibidores da ciclina, que, como eu falei para vocês, eles foram aprovados pelo FDA em 2015, se eu não me engano, em 2018, que foi aprovado pela Anvisa no Brasil. Como que eles funcionam? Eles vão bloquear a ciclina 4 e 6. Elas são importantes porque elas promovem a fosforilação da proteína do retinoblastoma. E o que ela faz? Ela age no ciclo celular e a célula vai passar da fase G1 para a fase S. A fase G1 é de crescimento celular, como vocês lembram da biologia, e a fase S é da síntese do DNA. Então, se eu bloquear as ciclinas, a célula vai parar aqui na fase G1 e vai entrar em senescência. E aí a gente tem alguns estudos em primeira linha. Os estudos Monarch são com abemaciclib, os Palomas são com... desculpa, eu troquei aqui. É com palbociclib e o Monalisa é com ribociclib. Vocês podem ver que esses gráficos são muito parecidos da sobrevida livre de progressão. Eles, em média, em torno de 28 meses. 26, 28 meses. Então, se alguém perguntar para vocês, essa é a média de sobrevida livre de progressão de um inibidor de ciclina. Esses estudos aqui são em primeira linha, ou seja, pacientes sensíveis à hormonioterapia. E eles foram com o inibidor da aromatase. Eu vou falar um pouquinho deles. O Paloma 2 é o estudo com palbociclib. Ele pegou essas pacientes hormôniosensíveis, fez palbociclib com letrozol ou placebo com letrozol. E ele teve um ganho de sobrevida livre de progressão, com hazard em torno de 0,5, todos eles são 0,5, e aumentou em 10 meses a mediana de sobrevida livre de progressão com palbociclib. E o palbociclib foi a primeira molécula que chegou no mercado. A taxa de resposta na população intention to treat foi de 42%, ou seja, vocês vão ver que os inibidores da ciclina, eles têm uma taxa de resposta muito alta, que são comparáveis à quimioterapia ou até melhores do que algumas quimioterapias. Então, fazer quimioterapia, ou se você tem um inibidor de ciclina na mão, talvez dê o mesmo resultado em taxa de resposta. O ribociclib, então, é do estudo Monalisa. Também eles pegaram o mesmo perfil de paciente e fizeram ribociclib com letrozol versus letrozol e placebo.
Teve ganho de sobrevida livre de progressão, também da ordem de 0,5 hazard, com 10 meses mais ou menos de diferença entre os braços. E o Monarch 3 com abemaciclib, também tem o mesmo perfil de paciente, só que aqui o médico poderia escolher entre fazer anastrozol ou letrozol, e a maioria, 80%, acabou escolhendo para as pacientes fazerem o letrozol. Ele teve ganho em sobrevida livre de progressão, taxa de resposta também impressionante, de 49% nessa população intention to treat. E o ribociclib, esse Monalisa 3, ele é interessante porque ele pegou metade das pacientes em primeira linha e metade em segunda linha. Então, eu coloquei aqui, mas ele também pegou pacientes em segunda linha. Pós-menopausa, fizeram ribociclib com fulvestranto versus fulvestranto. Então, já mudou o parceiro. Antes era inibidor da aromatase e agora é fulvestranto. Essas pacientes, a gente pode notar que 60% delas tinham doença visceral. Então, é bastante, não tinha só doença óssea. Teve ganho de sobrevida livre de progressão, tanto na primeira linha quanto na segunda linha. E essa atualização foi da ESMO do ano passado. A gente manteve o ganho de sobrevida livre de progressão, mantendo o hazard em 0,5, com uma mediana de 12 meses para o placebo versus 20 meses para a combinação. E também a gente teve a atualização em sobrevida global, com ganho de sobrevida global. Ainda não foi atingida no grupo de ribociclib versus 40 meses para o grupo do fulvestranto. O tempo está acabando já? Como assim? Tá, 10 minutos. Esse Parsifal Trial, ele foi apresentado na ASCO esse ano, então é super recente, e eu coloquei aqui porque ele fez a pergunta, qual que é a melhor combinação na primeira linha nessas pacientes hormônios sensíveis? Como o Falcon falava que o fulvestranto talvez fosse melhor, ele quis saber, será que é fulvestranto ou será que é inibidor da aromatase? E então, ele randomizou as pacientes para fazer o palbociclib com fulvestranto versus palbociclib com letrozol. E ele não mostrou diferença, tanto faz você fazer o letrozol quanto o fulvestranto, os dois são válidos nessas pacientes. Bom, na pré-menopausa, o que a gente tem... Alguém quer perguntar? Não, né? Na pré-menopausa, a gente tem um estudo que é o Monalisa 7, mas, na verdade, ele não ajudou muito a gente, porque ele pegava as pacientes na pré-menopausa e fazia supressão ovariana, colocando elas na menopausa. Mas ele randomizou as pacientes para fazer o ribociclib com tamoxifeno ou inibidor de aromatase e a supressão ovariana versus o tamoxifeno inibidor com a supressão ovariana. E ele teve ganho de sobrevida global, que foi atualizada no ano passado, não foi alcançada ainda no grupo do ribociclib, versus 40 meses para o grupo do placebo. Em segunda linha, então, isso foi a primeira linha daquelas pacientes hormônios sensíveis. Em segunda linha, a gente já tem alguns estudos também. O Paloma 3, ele foi com palbociclib e fulvestranto, então percebam que na segunda linha eles geralmente colocam fulvestranto como parceiro. E eles randomizaram essas pacientes para fazer o fulvestranto ou a combinação. Teve ganho sobre a vida livre de progressão, não foi aquela maravilha que a gente via antes, né? Porque já é segunda linha, 9 meses versus 4 meses. E sobre a vida global, não foi estatisticamente significativo, mas tende a favorecer a combinação. O Monarch 2 foi o estudo com abemaciclib e fulvestranto. As pacientes tinham doença visceral em 56% dos casos e resistência primária em 25% dos casos. A gente teve ganho de sobrevida livre de progressão, 16 versus 9 meses, e foi atualizado no ano passado ganho de sobrevida global para esses pacientes em segunda linha, hormônio resistentes, com ganho de 9 meses de sobrevida global e o hazard de 0,7. A taxa, nesse caso, de resposta foi de 35% na população intention to treat, mostrando que é uma taxa de resposta muito boa também, considerando que é uma segunda linha, né?
O Trend Trial, ele veio porque algumas pacientes já estavam fazendo algum tipo de hormonioterapia e, de repente, foi aprovado os inibidores da ciclina. Será que na progressão vale a pena eu manter a hormonioterapia que a paciente está fazendo e acrescentar o palbociclib ou fazer o palbociclib isolado? Esse estudo quis ver isso e eles viram que não tinha diferença, principalmente em taxa de resposta, você fazer os dois ou palbociclib isolado foram bem parecidos, com uma resposta parcial de 7% para palbociclib e 10% para a combinação. Então, talvez fazer o palbociclib isolado tenha alguma eficácia, né? O Monarch 1, que foi o primeiro estudo com a abemaciclib, ele pegou pacientes refratários a várias linhas de tratamento e fez o abemaciclib como agente único. E ele mostrou um waterfall plot também muito bom para quem é refratário, tinha pacientes que tinham feito 4 linhas de tratamento, com uma taxa de resposta em torno de 20% e uma duração de resposta em torno de 8 meses. Então, a abemaciclib também é uma opção que a gente pode fazer sozinho, né? Talvez nas linhas mais posteriores, naquelas pacientes que não foram expostas antes. Com relação à toxicidade dessas drogas, como que é? Porque a gente não faz quimioterapia para tentar melhorar a qualidade de vida dessas pacientes. São drogas muito tranquilas de fazer. O palbociclib, ele tem a característica de fazer neutropenia, mas como eu mostrei para vocês no mecanismo de ação, essa neutropenia é como se fosse uma parada da célula, é uma parada da medula. Então, não é uma neutropenia que tem altas taxas de infecção. A taxa de neutropenia febril nos estudos foi de apenas 1%. Então, a gente só adia a medicação, a medula recupera rápido e a gente volta à medicação sem problemas. Mas é uma taxa realmente grande e, às vezes, a gente precisa reduzir dose. O ribociclib, que ele tem de características, além da neutropenia, que é um pouco menor do que o palbociclib, mas ele tem também o aumento do intervalo QTC. Eu já tive que parar ribociclib por causa do intervalo QTC, então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. E também aumento das enzimas hepáticas. E o abemaciclib, o que ele tem de mais característico é a diarreia. Então, às vezes a gente precisa reduzir dose por causa da diarreia, presente em 80% das pacientes. E também a questão de aumento de creatinina pode acontecer sem aumentar a ureia, por causa da absorção de creatinina nos túbulos. E trombose também pode acontecer. Bom, a outra medicação que eu queria falar é o alpelisib. Ele é um inibidor da via do PI3K, que é daquela via do PI3K KTM-TOR, e é uma medicação que foi aprovada no ano passado. A gente já tinha estudos com os inibidores do PI3K, mas era o buparlisib, o pictilizib. O problema deles é que eles inibiam todas as subunidades do PI3K. E a unidade mais importante em câncer de mama, que está alterada, é a unidade alfa. Então, a subunidade alfa que precisa realmente ser bloqueada. E a mutação no PI3K está presente em 40% dessas pacientes. Então, a gente começou a testar essas pacientes para essa mutação. A gente consegue testar pela indústria gratuitamente. E 40% dessas pacientes receptor hormonal positivo pode ser candidata a fazer o alpelisib. Quando a gente inibe só a subunidade alfa, a gente tem uma melhor sobrevida, porque ela é mais seletiva e menor toxicidade. As outras medicações não tiveram sobrevidas que foram importantes, foi uma coisa muito modesta, às custas de muita toxicidade, porque inibiam várias subunidades, né? E a medicação é o Piqray, que é o alpelisib. Ele vem desse estudo, que é o Solar One, que foi apresentado no ano passado. Ele tinha 2 cortes, uma corte de pacientes que tinha mutação e que não tinha mutação. Que não tinha mutação era só uma prova de conceito, para falar, olha, realmente não funciona em quem não tem a mutação. E eles publicaram no passado essa corte que tinha mutação, e o parceiro deles foi o fulvestrant. Metade das pacientes era a primeira linha e metade era a segunda linha. Essa sobrevida livre de progressão, que foi apresentada, com hazard de 0,5, que favoreceu a combinação do alpelisib com fulvestrant. E é uma opção. O Bailiv foi apresentado nessa ASCO,
Ele quer saber, porque ele chegou no momento que muitas pacientes já estão fazendo os inibidores da ciclina. Será que vale a pena, nas pacientes resistentes ao inibidor da ciclina, fazer o alpelisib? E ele mostrou que já foi publicado, então, apresentado resultados preliminares na corte que tinha feito o inibidor da ciclina com o inibidor de aromatase, e parece que sim, que vale a pena, e com uma sobrevida de progressão de 7 meses, e em 6 meses, 50% das pacientes vivas, e sem progressão. Mas isso aqui são resultados preliminares, né? A gente aguarda os dados mais maduros. Taxa de resposta muito parecido, mesmo com a resistência ao inibidor de ciclina. Eventos adversos é hiperglicemia, então cuidar com os pacientes diabéticos, porque ele vai agir na sinalização intracelular da insulina. Diarreia e rash. O rash geralmente é manejado com anti-histamínicos. Então, concluindo, a gente vai postergar a quimioterapia o máximo que a gente puder, vai fazer apenas em crise visceral. O tratamento padrão hoje de primeira linha é inibidor de ciclina com hormonioterapia. A gente já tem dados de sobrevida global de 3 estudos com ganho. Taxa de resposta muito boa, variando entre 50% e 60%. E como você vai escolher o inibidor de ciclina vai depender das toxicidades, da característica do paciente. O alpelisib é uma opção, ele é preferência em segunda linha hoje em dia, porque a gente tem dados de sobrevida global dos inibidores da ciclina. Então, vale mais a pena fazer o inibidor. Calma, peraí. Você estava na alpelisib. Não, alpelisib. Eu só ia acrescentar que existem os novos biomarcadores de resistência hormonal e que são novos alvos terapêuticos, né? Cada dia mais a gente está aprendendo mais e tem novas drogas aí a caminho, ou seja, vai ficar super difícil de a gente decidir qual a sequência de tratamento melhor para essas pacientes e cada vez a sobrevida vai ficar maior, então essas pacientes vão viver mais. O abemaciclib foi a última molécula que foi aprovada. Então, ele tem algumas análises exploratórias e que eles falam que talvez seja melhor naquelas pacientes que têm mais alto volume de doença do sistema nervoso central, parece que penetra melhor. Então, é difícil você escolher qual que você vai usar. Geralmente, as pessoas escolhem pelo perfil de toxicidade mesmo. Isso, gente. Muito obrigada.